Olá, amada igreja. É com muita alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical. Hoje é a lição de número 4 da revista Compromisso. Lembrando a todos que esse trimestre estamos estudando a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. E para darmos início à nossa EBD de hoje, eu convido a nossa querida irmã Hilda para fazer a leitura do texto áureo que está em Salmo 139, versículo 14. Por favor, irmã Hilda. A graça e a paz do Senhor para os nossos queridos irmãos e irmãs. Nós vamos estar lendo o Salmo 139 e o versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Muito obrigado, irmã Hilda. Com muita felicidade que vejo a irmã aqui participando da nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, o autor da revista de hoje, ele chama algo muito interessante em relação à onipresença e onisciência de Deus. Ele diz o seguinte: sem dúvida, tais atributos não apenas dimensionam o Senhor do universo, mas nos enchem de reverência, temor e ação de graças, pois ninguém está tão distante dele que ele não possa ver e alcançar, e não há nada que ele não conheça a nosso respeito, e nunca haverá surpresas para ele. É isso que ele fala em relação à onipresença. Lembrando que o autor desse trimestre é o pastor Alanar Romão Caldas. Ele que é o autor da revista desse trimestre, A Doutrina de Deus. Meus irmãos, e para dar início à nossa EBD de hoje, eu convido, nós vamos longe agora, mais uma vez nós vamos em Aracaju, contar com a presença do nosso querido pastor Lázaro. Eu sei que a sua vida corrida é em Aracaju e ele sempre consegue um tempinho para a gente, para participar aqui da nossa EBD. Por favor, pastor Lázaro, nos fale um pouco sobre essa maravilhosa onisciência de Deus. Olá, minhas irmãs e meus irmãos, bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus, dessa vez com o tema da onipresença e onisciência de Deus. O texto que nós vamos trabalhar é a lição 4 da revista, e o texto bíblico que nós vamos trabalhar é o Salmo 139. Então, logo de início, eu acho que cabe uma explicação aqui interessante. Quando a gente fala de onisciência, onipresença e onipotência de Deus, nós estamos falando daquilo que a teologia chama de atributos incomunicáveis de Deus. Acho que todo mundo sabe, mas vale uma explicação. Então, o que são atributos incomunicáveis? São aquelas características, os atributos que pertencem somente a Deus. Só Ele tem essas características. Então, quando a gente fala que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, nós estamos falando que esses atributos incomunicáveis só pertencem a Deus. No universo, somente Deus detém essas características. E, por outro lado, tem os atributos que a teologia chama de comunicáveis, que são aqueles outros que Deus tem, mas que Ele comunica, que Ele compartilha, que Ele permite que nós, seres humanos, por exemplo, que a gente tenha, como bondade, amor, fidelidade, justiça. Ainda que falhos, nós guardamos essas características. Mas onipotência, onipresença e onisciência são atributos incomunicáveis. Só Deus tem. E aqui vale até uma questão interessante sobre a cristologia, a doutrina do Cristo, que é o seguinte: quando a gente afirma que Cristo, ao mesmo tempo que é Deus, Jesus é Deus, né? A teologia aloca ele na segunda pessoa da Trindade. Nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus é uma das pessoas da Trindade. Mas a gente crê que Jesus veio em carne. João diz que ele materializou-se, né? O verbo se fez carne, humanizou-se. E para humanizar-se, para se tornar gente, Jesus abriu mão dos seus atributos incomunicáveis enquanto Deus. Paulo diz que ele se esvaziou. Lembra Filipenses capítulo 2? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus e esvaziou-se. Esvaziou-se justamente desses atributos incomunicáveis. É por isso que Jesus não era onipresente. Ou ele estava na Judéia, ou ele estava na Galileia. Ele andava, ele caminhava.
Ele ia de um lugar para o outro como nós seres humanos fazemos. Ele também não sabia de todas as coisas. Tem uma cena interessante que quando perguntam sobre o reino de Deus, quando é que Deus vai estabelecer o seu reino? Aí ele fala, eu não sei, só o Pai sabe. Né? Jesus não estava mentindo. Ele só estava mostrando ali que ele era ser humano como a gente, ele estava em carne. E também ele não era onipotente, senão ele não morreria. Então, olha que doutrina interessante, né? Como é que a gente pode afirmar que Jesus Cristo veio em carne, né? Além de todas as coisas que a Bíblia nos apresenta, a gente pode falar disso, que ele abriu mão, né? Kenosis, esvaziou-se, abriu mão dos seus atributos incomunicáveis para se tornar ser humano como a gente. É o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de homem. Né? E sendo encontrado em semelhança humana, esvaziou-se ainda mais. Então, em essência, Jesus continuava sendo Deus, o Deus encarnado. Mas, enquanto ser humano, ele viveu como todos nós. Sentiu fome, sentiu frio, precisou andar de um lugar para o outro, enfim. Mas nós estamos falando aqui da onisciência. Em especial, nós vamos focar na onipresença e na onisciência de Deus. E nós vamos utilizar como base o texto do Salmo 139. É um texto clássico para falar desses atributos incomunicáveis de Deus. E a gente vai fazer um recorte do Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou falar apenas dessa parte. E logo de início do Salmo 139, os 3 primeiros versículos, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo os trechos, vou comentando de acordo com o autor da revista propôs para a gente, tá bom? Então vamos lá. O Salmo 139, os primeiros versículos, é uma espécie de introdução. Eu vou ler. Salmo 139, versos 1 ao 3. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e sabe quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então, o salmista já começa mostrando esse poder que Deus tem de saber de todas as coisas, não apenas isso, de preencher todos os ambientes. Então, essa onipresença e onisciência são esses atributos, como eu falei, que são incomunicáveis, mas que não apenas revelam esse poder de Deus, mas revela para a gente quem é o nosso Deus. Nosso Deus é esse que detém, o único que detém todo o poder, mas também detém toda a sabedoria e preenche todos os ambientes. Na verdade, Paulo, discursando no Areópago, ele cita os poetas gregos dizendo o seguinte, que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha que texto profundo. Em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque ele é onipresente, ele preenche todos os ambientes. E ele sabe de todas as coisas. Então, quando a gente tem ideia disso, e é fundamental que nós cristãos tenhamos uma ideia correta acerca de Deus, e aqui vai uma lição. Não é possível prestarmos um culto devido a Deus se não tivermos consciência de quem Ele é. Por quê? Porque o culto nasce desse temor diante de Deus. Né? Com temor e tremor que nós nos aproximamos de Deus. Mas não teremos o temor devido se não tivermos consciência de quem Ele é. Porque o temor não é apenas ter medo, é ter uma consciência de quem é Deus, de quão poderoso Ele é, e que ao mesmo tempo, mesmo sendo esse que preenche todos os ambientes, porque é onipresente, e mesmo sendo esse que sabe de todas as coisas, é também rico em graça e misericórdia. Então, por que o temor não é apenas sentir medo? É porque, como diz João no capítulo 1, no 1 de João capítulo 4, quando ele fala assim, no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, nós nos aproximamos de Deus sabendo que Ele tem todas as características próprias dele mesmo, que apontam para quem Ele é, para o seu tamanho, para o seu poder, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber que é um Deus rico em graça e misericórdia. Então, nos aproximamos dele com temor e com reverência. Né? Quando Moisés, diante da sarça, pergunta quem és tu, e aí tem aquele diálogo de Moisés com o Deus que fala por meio da sarça ardente. A primeira coisa que a voz que vem da sarça diz para Moisés é: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você se aproxima é santo. Então,
ter consciência da santidade de Deus, de quem é o nosso Deus, nos faz nos aproximar com temor, com reverência e com ações de graça. E por que ações de graça? Porque mesmo sendo quem Ele é, Ele nos alcança com a sua graça e misericórdia. É por isso que um cristão, ele não acha que porque estamos na graça, Deus baixou o nível e facilitou as coisas para a gente. Não é isso. Ele continua sendo santo e requer da gente temor e reverência. Mas nós somos aqueles que têm um coração cheio de ações de graças, porque nós sabemos, mesmo que sabendo quem Ele é, mesmo tendo consciência de quem é o nosso Deus e sabendo quem somos nós, pecadores, nós sabemos que Ele nos ama e nos alcança com a sua graça e misericórdia. Então, esse é um Deus que o salmista está revelando aqui para a gente. Então, quanto mais claro, quanto mais nítido, quanto mais profundo for o nosso conhecimento de Deus, mais condições de cultuá-lo e de prestar o culto que lhe é devido teremos. Né? Faremos uma adoração correta, teremos um compromisso adequado com Ele. Mas aí o salmista continua, me acompanhe por favor. Versículos 4 ao 6, Salmo 139, 4 ao 6, ele diz assim, peraí que o vento me atrapalhou, pronto. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a sua mão sobre mim. 4 a 6. 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Agora eu vou fazer uma leitura da própria revista, que ele divide essas verdades em 3 declarações que eu achei muito interessantes. Ele diz o seguinte: primeiro, o salmista revela esse conhecimento de Deus e essas declarações trazem algumas verdades. A primeira é a seguinte, que a racionalidade humana não permite entender como alguém pode estar em vários lugares em qualquer época ao mesmo tempo. Para Deus não existe tempo e espaço que não se curvam diante dele. Aqui tem interessante, uma vez eu estava conversando com uma jovem, que ela chegou para mim com o seguinte questionamento: pastor, eu não consigo entender, Deus me escapa, eu sempre tento entender e eu acho que sempre falta alguma coisa. E eu falei com ela exatamente isso, Deus está muito além da gente. A experiência que nós temos aqui Paulo disse que é como alguém que olha para um espelho ruim. Então a gente olha, a gente tenta entender, mas ainda assim, tudo que nós sabemos de Deus é muito menor do que Ele é. E aí eu usei a seguinte analogia para explicar ela. Imagine você estar diante do oceano, está na praia diante do oceano, você está vendo o oceano e você quer entender aquele oceano. E a sua cabeça, a sua mente, a capacidade que você tem de compreender é como um copo de 200 ml, aquele copinho plástico descartável. Então você vai encher aquele copo, você vai saber que a água do oceano está ali, mas ali não está todo o oceano. Então, é correto afirmar que tem água ali dentro e aquela água pertence ao oceano? Sim, é verdade. Mas é correto dizer que todo o oceano está ali dentro? Não, não é verdade. Então, guardadas as devidas proporções, eu acho que é mais ou menos essa experiência que nós, seres humanos, temos diante de Deus. Nós sabemos alguma coisa, tem algo de Deus dentro da nossa cabeça, mas a nossa cabeça não comporta Deus, Ele é muito maior, né? Comparar um copo descartável de 200 ml para a imensidão do oceano seria mais ou menos compreender como a nossa cabeça comporta Deus. Ele é bem maior. E aí o salmista destaca algo interessante também aqui, o autor da revista, que Deus, que não existe tempo e espaço que não se curve diante de Deus. E aqui é fundamental para a gente compreender essa dimensão de Deus. Por quê? Porque quando a gente fala que Deus é eterno, nós não estamos dizendo que Deus vive um tempo que não tem fim. A ideia de eternidade não é essa. Eternidade é ausência de tempo. Não tem tempo. Entende? Por quê? Porque Deus, ele criou o tempo e espaço. Me acompanhe nesse raciocínio. Ele criou o tempo e ele criou o mundo, os espaços, né? Então, se o tempo e o espaço é criação de Deus, ele é maior do que o tempo e o espaço, correto? Então é por isso que, por exemplo, me acompanhe nesse texto de Lucas capítulo 20, versículos 37 e 38. Eu peço que você abra sua Bíblia até lá. Me acompanhe aí, por favor. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, nesses textos de Lucas, Jesus está tendo uma conversa com os saduceus sobre
a questão da ressurreição, né, que o Saduceus vem com aquela pergunta, se uma mulher tiver um marido e morrer esse marido, ela se casar com outro e vai se casando, como é que vai ser? Aí Jesus vai explicando, mas lá para o versículo 37, não vou ler o texto inteiro não, porque não é o que interessa aqui agora, mas é uma declaração que Jesus faz no versículos 37 e 38, que nos ajuda a entender esse Deus que é Senhor do tempo e do espaço, é maior do que o tempo e o espaço. Versículos 37 e 38, olha o que Jesus diz. E que os mortos ressuscitam. Ok. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Agora preste atenção, versículo 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. O que Jesus está querendo dizer aqui para a gente? Pense no seguinte, imagine que o tempo é como essa caneta, tem uma linha do tempo. O ano 0, e aí vem ano 1, ano 2, ano 3, ano 2021, ano que nós estamos, certo? Deus, ele está fora do tempo, e ele observa o tempo. Então, para ele, quem nasceu no ano 1 e quem nasceu no ano 2021, o ano que nós estamos, todos esses estão diante dele, ele está vendo todos, ou seja, para ele não tem morto. Todos vivem diante dele. Ele consegue contemplar todo o tempo, porque ele está fora do tempo. Talvez a nossa mente não dê conta de compreender isso, é verdade, e a gente não precisa ficar desesperado com isso não, é um fato sobre nós. Mas ele é Deus de vivos, porque todos vivem diante dele. Então é correto a gente afirmar que Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, quem mais? Maria Madalena, todos nós, todos estão vivos diante de Deus, porque ele é Deus de vivos e não de mortos. Por isso que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Pedro, Deus de Judas, Deus de Paulo, Deus nosso. Todos vivem diante dele. Informação importante isso para a gente compreender a dimensão de Deus. Então o tempo e o espaço não limita. Ele é o Deus de vivo, todos vivem diante dele. Então isso é a nossa racionalidade não consegue compreender. Uma outra coisa é que ele é transcendente. Então, é o ponto 2, né, dessa primeira abordagem. A transcendência do nosso Deus é singular. Seus atributos fazem superlativo por si só. Não há alguém como ele no universo. Como eu falei, atributos que só pertencem a ele. Apenas Deus sabe os nossos pensamentos antes deles serem produzidos. Então, ninguém tem esse atributo. Esses atributos só pertencem a Deus. Mas ele, além de ser transcendente, e aqui tem outra coisa importante a gente entender, ele é transcendente, então ele está acima de tudo, de todos, ele é senhor de tudo, ele é inalcançável, ele está além. Mas ele também se torna imanente. Ele entra na história, ele se apresenta na história, ele se manifesta na história. Então existem várias experiências na história, desde o relato mais remoto que a Bíblia traz, de um Deus que vai se comunicando, vai caminhando com o seu povo. Então, ao mesmo tempo que ele está lá distante, transcendente, longe, ele se aproxima. E é por isso que não há nada que diga respeito ao ser humano que o nosso Deus não conhece. Ele nos sonda, ele sabe quem somos e ele sabe das nossas agonias. Ele encarnou no Cristo. E terceiro, a sua imensurável graça. Né? A graça do nosso Deus é destacada aqui, versículo 5 em especial, porque Deus, mesmo sabendo que somos pecadores, falhos, sabendo tudo sobre nós, mesmo assim ele coloca a sua mão, e a sua graça e a sua misericórdia nos alcançam. Então, meus irmãos e irmãs, não é correto nos relacionarmos com Deus como personagens. Eu creio em algo que diz o seguinte, que Deus não se relaciona com personagens, ele se relaciona com pessoas. Então, aquela atuação, aquela voz impostada, aquela postura, sabe? Tudo isso impressiona a nós, seres humanos. Nos impressiona, mas a Deus não. Ele sabe quando a nossa oração nós estamos colocando várias palavras difíceis, bem organizada, sistematizada, mas por dentro está uma confusão só. Ele sabe disso. Ele sabe quando a gente pede algo, mas no fundo a gente quer outra coisa. Ele nos sonda. E isso deve produzir na gente um relacionamento muito sincero, muito honesto diante de Deus. Né, porque ele nos sonda. E ele sabe, olha só, mesmo sabendo quem somos, ele nos alcançou com a sua graça. Então Deus não fica surpreso quando você peca. Meu Deus, eu não sabia que ele era capaz disso. Ele sabia exatamente quem somos e o que faríamos. Mas ainda assim, ele nos alcançou e nos dá novas oportunidades sempre. Sabe o que isso significa? Isso se chama graça.
Graça é o seguinte, é você dar ao outro não o que ele merece, mas o que você é capaz de dar. O que o nosso Deus é capaz de nos dar? O seu amor. E isso é graça. Nós não somos dignos nem merecedores. Não há nada que eu e você, ninguém, possamos fazer para garantir a sua graça, para nos fazer dignos. Tudo que Deus faz por nós é porque Ele é fiel a Ele mesmo. E por isso Ele faz. Graça. Então, a sua onisciência. E aí vem sua onipresença. Aí versículo 7 ao 12. Diz assim, me acompanhe. Para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde eu podia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a sua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a luz brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aqui, meus irmãos, tem uma manifestação poderosa do nosso Deus. Por quê? Primeiro fala dessa sua onipresença, como eu falei, que preenche todos os lugares. Não existe lugar onde Deus não está. Existem lugares onde a presença de Deus não é bem-vinda. E isso a gente chama de inferno. Onde é o inferno? O inferno é um lugar onde Deus não é bem-vindo. Então, existe o inferno lá, depois da morte, que será um juízo eterno. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas existe esse inferno como essa separação voluntária de Deus. As pessoas que se separam, que querem estar distantes. Então, isso é o inferno. Então, não há como você se ocultar de Deus. E isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, nos ensina sobre aquilo que os teólogos antigos chamavam de corandeon. Né? Corandeon. O que é o corandeon? É viver na presença de Deus. Não existe lugar onde Deus não está, onde Ele não contemple. Então, se a gente pensar bem, aquilo que Paulo falou de que quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, faça para a glória de Deus, é porque o tempo inteiro estamos na presença de Deus. Então, o tempo inteiro estamos em culto a Deus. Então, Deus não está contigo apenas quando você está no culto da sua igreja, ou lá dentro do prédio da igreja, no salão da igreja, cantando com o coral. Não, Deus está ali também, porque Ele está em todos os lugares. Mas quando você sai lá do templo, Deus sai também. Há quem pense que Deus fica lá, pairando sobre a face dos bancos. Não, Ele não fica. Ele fica onde tem pessoas que adoram a Ele. Então Ele pode estar ali? Pode. Ele pode estar em sua casa? Pode. Ele pode estar no seu trabalho? Pode. Ele está em todos os lugares. E nós podemos cultuar Ele o tempo inteiro. Então nós vivemos na corandeon. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa sobre esse Deus que preenche todos os lugares, que está e vê todos os lugares, nos ajuda a ter uma ideia mais correta sobre a graça, como eu já falei, mas também sobre a justiça, sobre o juízo. Vou dar um exemplo. Em Mateus capítulo 5, Jesus está falando ali o Sermão da Montanha. Né? Capítulo 5 é o comecinho do Sermão da Montanha. E aí no versículo 21, Jesus começa uma série de reflexões que começa com a seguinte expressão. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E aí ele diz o seguinte. Primeiro, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, Mateus 5, 21. Não mate, eu porém vos digo. Se no seu coração você odiar... Aí depois a gente dá um salto. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, se no seu coração você desejar... E aí ele vai explicando pra gente essa dimensão da onisciência de Deus. Porque às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente não pratica por falta de coragem, por falta de oportunidade ou por polidez. A gente não faz. Mas no nosso coração a gente faz. Jesus fala, Deus conhece. Deus sabe que aquele seu pedido de oração por alguém, na verdade é fofoca. Você está fazendo fofoca. Deus sabe. Deus sabe que aquela sua indiferença é um ódio velado, um rancor velado. Deus sabe. E a gente não tem como escapar disso. Então, ter consciência de um Deus que é onipresente nos faz lembrar da graça dele que nos alcança, mesmo eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, a graça nos alcança, né? Se eu estiver lá no mais altos céus ou no mais das profundezas da terra, a mão de Deus vai lá e nos alcança em graça, é verdade. Mas há um juízo de Deus também que sonda, que sabe os nossos olhos, nossas trocas de olhares, os nossos comentários maliciosos, ele sonda o nosso coração. Graça e juízo.
Então, corandeon, graça e juízo, e também esse convite ao culto. Nós estamos em culto o tempo inteiro, meus irmãos e irmãs, porque nós estamos na presença de Deus. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo nos reprime, mas eu queria terminar com a seguinte ideia. Pense que você está na presença de Deus o tempo inteiro, que Deus está diante de você e você diante dele. O seu compromisso de vida não é com as pessoas ao seu redor, é com Deus a quem você serve. Então, antes de falar alguma coisa, antes de se comprometer com algo, lembre-se do seu compromisso com Deus que está contigo o tempo inteiro. A promessa que nós temos em Cristo é que o menino que nasceria da Virgem seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco para nos lembrar da graça que nos alcança, nos restaura, e não há pecado que nos afaste de Deus, é a manifestação da graça, mas de um Deus que cobra da gente uma postura maior do que a dos escribas e fariseus. Lembra que Jesus falou? Se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, não entrarão no reino dos céus. Como é que a nossa justiça exerce muito a dos escribas e fariseus? Quando a gente percebe que o nosso compromisso não é com a igreja apenas, não é com a religião, não é com os homens, é com Deus. E se eu entender que o meu compromisso é com Deus, eu não vou trair a minha esposa, eu não vou ter um mau testemunho, eu não vou viver de uma forma errada, porque antes de não desagradar os homens, não ferir ou não decepcionar as pessoas, eu não quero decepcionar meu Deus, eu vivo na presença dele. Então, com esse conhecimento claro da onisciência, da onipresença de Deus, faz de mim e de você homens e mulheres de Deus bem melhores do que somos. Deus nos abençoe e nos ajude a viver na sua presença. Amém. Muito obrigado, pastor Lázaro, por sua contribuição, por estar sempre disponível. Eu sei que o senhor tem uma vida bastante corrida em Aracaju e quero muito lhe agradecer por estar sempre disponível ao convite da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, um profundo conhecimento de Deus a respeito do homem. Eu conheço uma pessoa que ele é um mecânico e ele tem a capacidade de abrir o motor e conhece o motor do carro, abre, monta, desmonta assim na maior facilidade. Mas quando pede para ele olhar na parte elétrica do carro, ele se perde todo. Quando pede para ele olhar a parte hidráulica, ele se perde todo. Mas com Deus não é assim. Ele conhece a integridade do homem. E para falar um pouco sobre essa onisciência, onipresença de Deus a serviço dos seus, eu convido o nosso querido pastor João Paulo. Olá, meus amados. É bom estarmos juntos mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida de todos, da minha querida, amada igreja. Foi bom estar com os irmãos no último domingo, poder abraçar não, ver de longe, né? Mas tocar na mão, pelo menos, de alguns dos irmãos, matar a saudade, mesmo que rapidamente, de muitos, não foram alguns, foram muitos. E quero agradecer a Deus pela vida de toda a minha amada Igreja Batista Sião, eu, minha esposa, João Pedro, que ficou muito feliz em estar juntos no último domingo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela recepção, muito obrigado mesmo. Quero também agradecer a Gil pelo convite mais uma vez para estarmos juntos, e ele nos deu a responsabilidade de falarmos sobre a onisciência e onipresença de Deus a serviço dos seus, a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus, a serviço de nós. E a revista desse trimestre está tão atraente, a doutrina de Deus. A gente ouve às vezes falar tanto sobre doutrina disso, doutrina daquilo, doutrinas de igreja A, doutrina de igreja B, e esquecemos do que é mais importante, as doutrinas bíblicas, a doutrina de Deus. E quero convidar também você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139, se você ainda não fez isso, por gentileza faça, para acompanhar e você poder aprender mais quando está com o texto nas mãos, não é verdade?
Então, se você já abriu aí a sua Bíblia, eu peço que você vá para os versículos de número 17 ao 22. Este é o tópico que nós estaremos falando, tá bom? E antes de nós darmos continuidade, eu acho que faz necessário nós sabermos um pouquinho, pelo menos entender um pouquinho sobre onisciência. Onisciência nada mais é do que um saber absoluto, algo que foge a qualquer ser humano. É algo que o homem não detém, o homem não possui esse saber absoluto, completo. É um conhecimento infinito. E todo homem, ele é finito. Todo homem é limitado. Muitos serão conhecedores e muito conhecedor de uma determinada área, mas limitados em outras áreas. Deus, não. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas em todas as áreas. E isso é onisciência. É o saber de todas as coisas. E um saber que é infalível e eficaz. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas o que eu quero dizer é que Deus, tendo a sua onisciência, ele detém o conhecimento de todas as coisas e nunca erra. É isso. Isso é a onisciência de Deus. Isso é o saber, o conhecimento pleno que Deus tem de todas as coisas. Enquanto nós somos limitados, somos falhos. Podemos até ter conhecimento. E alguns muito conhecimento em algumas áreas, como já falamos anteriormente. Deus não. Deus, ele tem conhecimento de tudo, de todas as coisas e um conhecimento profundo. Foi ele que criou, ele é o autor. Enquanto onipresença é aquele que se faz presente em todos os lugares. E o salmista vai nos dizer isso. Que o ser humano não tem como fugir de Deus, o ser humano não tem como se esconder de Deus, seja nas profundezas, seja nos ares, seja nos mares, em qualquer lugar aonde o homem venha se encontrar, Deus se faz presente ali, Deus está naquele lugar. Ele é o mesmo Deus que se encontra comigo aqui em Barra de Jacuípe e com os irmãos aí na Igreja Batista Sião no Campo Grande. É o mesmo Deus que se faz presente lá nos Estados Unidos, em São Paulo, em Recife, que se faz presente no seu lar, na sua casa. E olha que coisa interessante. Jesus Cristo disse que estaria comigo, que estaria com você todos os dias. Isso fecha com o salmista, mostrando a onipresença de Deus. Um Deus que tem prazer, que tem alegria em estar com o homem. E quando nós lemos no versículo de número 17, o salmista dizendo: que preciosos para mim são os teus pensamentos. E ele está falando, mostrando que Deus conhece todo o pensamento do homem. Talvez Davi estivesse pensando sobre os atos que ele cometeu, que desagradou a Deus, como nós poderíamos conferir no Salmo 51. Ou talvez ele estivesse deslumbrando diante de Deus pela infinita mente que o Senhor tem, comparada com a mente limitada do homem. E eu vejo mais ou menos por aí. Davi se alegrando com os pensamentos que Deus tem a respeito do homem, mesmo aqueles que não são proferidos, aqueles pensamentos que nós temos e muitas vezes não verbalizamos. Até esses o Senhor conhece, até esse o Senhor sabe, até esse o nosso Deus sonda. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os detalhes da nossa rotina diária, todos os nossos pensamentos, pensamentos bons, pensamentos não tão bons assim, cada palavra não falada, Deus conhece, porque Ele sabe quem realmente nós somos.
não podemos e não temos como esconder nada de Deus. O homem, ele não tem como esconder. Por isso que essa onisciência de Deus, ela está a serviço do homem, para que nenhum de nós tenha motivos para dizer assim, eu não vou pedir perdão, eu não vou comparecer à igreja porque eu estou errado, eu fiz algo que não agradou. Então Deus simplesmente já está com você na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Não adianta você querer se esconder. É necessário que quando o homem cometa qualquer que seja o delito, qualquer que seja o pecado, compareça, confesse diante do Senhor, pois ele já sabia. Ele agora quer que aquele filho que quebrou o vaso de açúcar e tenta esconder, e aí ele chegue diante do pai e diga assim: pai, eu quebrei o vaso de açúcar, por favor, por gentileza, me perdoe. É o que Deus espera. Este é o Pai amoroso. É o Pai bondoso que sempre está esperando o filho pedir perdão. Esta é a onisciência de Deus. Como falamos, a onipresença é o Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Está presente em todos os lugares no mesmo instante. Interessante que uma certa vez, eu conversando com uma senhora, ela falou assim: vamos orar para que os presidiários se convertam. E estava acontecendo algumas rebeliões dentro do presídio e não estava podendo acontecer a capelania. E a gente explicou isso para ela e ela falou assim: meu filho, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Deus que está presente aqui conosco, isso foi em portas abertas. O Deus que está presente aqui conosco, em portas abertas, é o mesmo Deus que estará presente lá nos presídios, porque para ele não existe barreiras, não existe muros, não existe grades, não existe prisões que o detenha. Ele chega, entra e faz o que ele quer. O Espírito Santo faz isso. Deus faz isso. Então, nós precisamos entender que o Deus presente, o Deus onipresente, que está conosco em todos os momentos, é o Deus que pode todas as coisas. Então, assim como Davi reconhece que antes dele ser formado, melhor dizendo, que ele reconhece que foi formado em pecado, lá no Salmo 51, e Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes dele ser formado, o Senhor já o conhecia, ou seja, Deus já estava presente lá. Davi também reconhece isso. Davi sabe, entende que Deus está em todos os lugares, mesmo em uma gestação. Só que, para muitos, e isso nos deixa triste, porque muitos não se alegram com a presença de Deus. E aí a gente vê neste salmo mesmo, no Salmo 139, já caminhando para os seus versos finais, nos versículos lá, a partir do versículo de número 22, ele dizendo que ele, do 21, 22 e 23. Então ele vai falar que alguns não se alegram com a presença de Deus. Muitos não têm prazer na presença de Deus. Os perversos, os que se rebelam contra Deus, eles não têm alegria com a presença do Senhor. Porque eles sabem que os atos errados que eles praticaram contra Deus e o Deus que se faz presente, em algum momento vai julgar. E ele age com justiça. Logo, esses atos pecaminosos que não foram colocados, que não foram pedido perdão, que não aconteceu o arrependimento, trará a punição. Porque o nosso Deus, ele é justo. Então,
Os pecadores que não têm coragem, que não querem o arrependimento, não têm prazer na presença do Senhor. Diferentemente da igreja, a igreja arrependida, a igreja que é lavada, remida, santificada no sangue de Cristo Jesus. Ela sempre tem o prazer e a alegria de contar com a presença do Senhor em todos os momentos. E se não fosse a presença do Senhor nesses dias, como nós estaríamos? De que forma nós estaríamos sobrevivendo? Portanto, meus irmãos, temos que nos alegrar com a onipresença de Deus e com a onipotência dele, com a onisciência dele. Eu não falei da onipotência, mas os irmãos compreenderam e compreenderão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, uma excelente EBD para todos. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus. Muito obrigado, pastor João Paulo. O pastor João Paulo falou sobre a onisciência e a onipresença de Deus a serviço dos seus. E agora eu vou convidar um outro pastor, pastor Gilson, para nos falar sobre o que fazer ante a onisciência e a onipresença de Deus. Olá, meus amados, graça e paz, bom dia. Mais um encontro de Escola Bíblica Dominical na querida Igreja Batista Sião. Hoje nós estamos estudando a lição 4, Deus é onipresente e onisciente. E os irmãos já viram aí com os professores anteriores sobre cada uma dessas características do Deus Altíssimo, que são seus atributos exclusivos, incomunicáveis, e vimos sua onisciência, como ela é maravilhosa, sua onipresença, como ela é maravilhosa, e como ele se relaciona com o ser humano, apesar dessas características ou atributos serem exclusivos de Deus. Mas, mesmo com essas características exclusivas, Deus se relaciona com o ser humano e o ser humano se relaciona com o Senhor. O Salmo 139, que é o salmo em questão da nossa lição de hoje, nos versículos finais, o 23 e o 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração nesta manhã. A parte da lição que Gil me pediu a participação é a parte final. O que fazer ante a onisciência e a onipresença de Deus? Então, tanto a onisciência e a onipresença de Deus, apesar de serem atributos exclusivos do Senhor, mas Deus se relaciona conosco a partir também dessas características exclusivas dele. Quando a gente lê os versículos 23 e 24, a gente entende que Davi está fazendo um pedido ao Senhor. Ele está fazendo uma oração. Entretanto, nesta oração, aqui no finalzinho, Davi não está apresentando estas características do Senhor, porque ele já fez isso muito bem nos versículos anteriores. Ele reconhece que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, e ele sonda os nossos corações, ele conhece o nosso ser na sua plenitude, na sua totalidade. Mesmo antes de nascer, o Senhor já nos conhece. Então, Davi aqui está expressando em oração que, por meio destas características exclusivas de Deus, Deus se relacione com ele. E então, ele apresenta quatro formas, 4 maneiras no seu pedido de Deus relacionar-se com ele por meio da sua onisciência
e por meio da sua onipresença. Então, a primeira expressão de Davi, o primeiro pedido, é que o Senhor o sonde, né? O Senhor o sonde, sondar no sentido de conhecer. O autor da revista traz a ideia de que é ir além, né? Não é conhecer apenas pela superfície. E ele usa o exemplo de uma máquina de ultrassonografia que vai além da pele, da epiderme, e conhece pelo interior. Então, a expressão que Davi está demonstrando aqui neste pedido é que Deus o conheça no seu interior. A experiência dele deve ser a nossa experiência e deve ser o nosso pedido de que Deus nos conheça de maneira plena, de que Deus sonde o nosso coração, de que Deus possa sondar a nossa vida. Por que isso? Porque vai fazer diferença em nós. Deus, ele continuará sendo esse ser eterno, onisciente. Mas em nós fará uma grande diferença em saber que esse Deus eterno, onisciente, nos sonda. É uma expressão de cuidado, é uma expressão de amor, né? Que Deus é esse que é onisciente, que é tão poderoso, que é eterno, mas que se preocupa comigo, apenas um ser humano, um pecador como qualquer outro. Então eu vejo nessa oração, nesse pedido de Davi, esse objetivo, né, de ter esse relacionamento com o Senhor. A segunda expressão de Davi é conhece-me. Davi suplica que o Eterno conheça o que há de mais secreto em seu coração. Eu diria até coisas que nem ele sabe, nem ele tem conhecimento. Porque às vezes na vida nós esquecemos as coisas, mas Deus não. Deus sabe o íntimo do nosso coração. Deus conhece as nossas dores, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece onde nós precisamos ser trabalhado para aperfeiçoar no nosso relacionamento com Ele. Então esse desejo expressado pelo salmista Davi deve ser também o nosso desejo, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos conheça de maneira plena, né? De maneira concreta, de maneira íntegra. E esse conhecer gera um relacionamento com Deus, né? Esse conhecer na intimidade, na plenitude do ser. A outra expressão usada por Davi, o outro pedido, é que o Senhor prove-me. É isso? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. É fazer prova de mim, não é isso? Davi pede que o Senhor teste, não para Deus ver, porque Deus já vê todas as coisas, mas para que Davi tenha experiência do teste. Então veja que essa relação desses atributos exclusivos do Senhor é para nós nos proporcionar uma experiência com Deus. Deus prova os seus, né? A prova vem do Senhor. Deus prova para que a gente seja aprovado, para que a gente tenha experiência com Ele e compreenda que Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Romanos 5, 3-5, o texto também colocado aqui na revista, diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus nos prova para o nosso próprio crescimento,
para termos relacionamento íntimo com Ele, para termos uma aproximação com Ele. E a quarta expressão, o quarto pedido de Davi nessa oraçãozinha final é: guia-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus é aquele que nos conhece plenamente, como já dissemos. Então, não existe um guia melhor do que um guia que nos conhece nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas inquietações, nos nossos medos. Então, ele que deve ser o nosso guia. E como Deus vai nos guiar pelo caminho, né? Que caminho é esse? O caminho da eternidade. Deus vai nos guiar como? Por meio da revelação na sua palavra, por meio da revelação do próprio Deus que encarnou, que habitou no nosso meio. Então, Cristo é este caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Não é isso? A verdade e a vida. Então, é esse caminho que nos conduz para a eternidade. Não é apenas um caminho para trilharmos neste mundo, superando as dificuldades deste mundo. Sim, o Senhor está conosco. Jesus disse isso. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos guia nessa caminhada aqui, dos desafios, os desafios dos relacionamentos, os desafios do viver em comunidade, em igreja, os desafios da vida secular, não é isso? Mas principalmente o Senhor nos guia a um caminho de eternidade, porque esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo primordial e principal. O próprio Cristo disse que não devemos juntar tesouros na terra, mas sim tesouro no céu, porque o da terra o ferrugem corrói, não é isso? Mas o céu não, a ferrugem não corrói. Então, o nosso alvo, a nossa caminhada é para a eternidade. E quem vai nos guiar nessa caminhada? É o Senhor. Esse é o nosso desejo. Guia-me, Senhor, por esse caminho, né? Me livra dos caminhos maus. Por que nos livra do caminho mau? Porque o caminho mau é o caminho natural. É o caminho que os nossos antepassados escolheram. Lá no Éden ainda, né? Escolheram o caminho da desobediência, o caminho da maldição, o caminho do mal. Mas em Cristo, guiado por Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nós somos guiados para a bênção, nós somos guiados para o bem, nós somos guiados para a vida eterna. Não é isso que está lá na carta aos Efésios, que nós somos abençoados, né, em todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então ele é o nosso guia. Então, meus amados, o nosso desejo é o desejo do salmista Davi, é o desejo de ter intimidade com Deus. Nós já sabemos que Deus é onisciente e ele é onipresente e ele é também onipotente. É um outro tema para outra lição. Mas essas características exclusivas do Senhor, mesmo assim o Senhor as usa para que a gente tenha um relacionamento com Ele, para nos aproximar dele. E saber que Ele é onisciente é poder dizer com convicção: Senhor, sonda-me, Senhor, conhece-me, Senhor, prova-me e Senhor, guia-me, guia pelo caminho da vida, pelo caminho da justiça, pelo caminho do amor. Que Deus nos abençoe, meus amados e queridos irmãos, nesta manhã tão maravilhosa em que nós separamos para estudar um pouquinho da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, e que esta palavra esteja nos guiando, nos conduzindo a cada dia a nos aproximar mais de Deus, a amar mais uns aos outros, e enfim, a nossa trilha, né? O nosso caminho é para a eternidade. Nós estamos com os pés fixos na terra, mas a nossa cabeça está no céu. E tudo que nós fazemos com os pés na terra é pensando na eternidade. Eternidade que é guiada pelo Senhor. Jesus morreu para nos dar esta possibilidade de vida eterna, vida abundante aos pés do Senhor em toda a eternidade.
Um abraço no coração e que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor te ensine, o Senhor me ensine, o Senhor nos ensine a caminhar com Ele, a crescer com Ele. Um abraço, queridos. Muito obrigado, professor Gilson. Meus irmãos, na última quinta-feira tivemos uma triste notícia do falecimento do nosso querido aluno, o irmão Nonato, o diácono Nonato. E para a gente foi uma tristeza muito grande, e alguns pontos nos lembram do nosso querido irmão Nonato. Era um dos primeiros a chegar na classe, da classe Gideão, um irmão que era sempre ativo, aquele irmão carinhoso, e para nós foi um motivo de muita tristeza. A perda desse querido irmão. Sei que nós vamos sentir muito a sua falta, a sua família também vai sentir a sua falta, mas eu tenho certeza que o céu recebe um grande servo de Deus. Meus irmãos, os irmãos têm gostado do nosso EBD? Clica aí embaixo, ó, dê um sinalzinho aí dizendo que gostou, é só clicar aí. Quero lembrar os irmãos que domingo que vem tem mais. Quero agradecer a todos os professores que nos ajudaram na EBD hoje, por estarem sempre disponíveis ao convite da nossa Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo teremos outros professores falando sempre sobre o mesmo tópico, a doutrina de Deus. E no próximo domingo nós vamos estudar o seguinte: Deus é santo, e nós vamos ver quais são os atributos que dizem que Deus é santo. Quero agradecer a todos e dizer que até o próximo domingo. Um bom domingo a todos. Tchau.